Estava dizendo que ontem o irmão trouxe um assunto. Estava pensando nesse sentido que Abraão, ele, quando sacrificou, figuradamente, o seu filho, no capítulo 22 de Gênesis, nós vemos o sacrifício figurado, do filho, do qual ele ia fazer, se necessário fosse, pois ele cria, diz em Hebreus capítulo 11, nós vemos o que ele pensou. Em Hebreus 11 diz que ele estava pronto mesmo para sacrificar o seu filho, pois ele sabia que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo dos mortos, porque toda a promessa estava direcionada a Isaac, porque Deus disse para ele que em Isaac será chamado a sua descendência, ou seja, de Isaac viria a descendência dele. Então, se Deus tinha pedido para que ele sacrificasse o filho dele, então Deus ia ter que ressuscitar, porque era ele. E isso ele tinha aprendido, já que tinha que ser Isaac, não podia ser outro. Ele tinha acabado mal dizendo, ele fez nós chamamos uma burrada, de ter um filho com Agar. Sara via que ela não era estéril, ela pegou e deu Agar para ele, para que tivesse um filho no lugar dela. E Agar era a serva. E teve Ismael. E Deus falou: não é assim não, eu vou dar o filho. E ele deu o filho com Sara, com 90 anos de idade, ela teve o Isaac. Até no capítulo 22, quando ele vai pedir para que Abraão faça isso, ele fala: Abraão, toma agora Isaac, teu filho, teu único filho. Lembra esse versículo? Vamos ler esse versículo 22, Gênesis 22, capítulo 22 de Gênesis, versículo 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Então, para Deus não tinha outro. Segundo os seus planos de promessa, era Isaque. Então, nesse capítulo, figuradamente, ele faz esse sacrifício, e desce com Isaque outra vez, de volta. Até ele disse isso aos moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o rapaz subiremos, e após adorarmos, voltaremos para vós. Então ele disse que iria com ele, ia adorar, ia voltar outra vez com ele, com Isaac. Voltaremos para vós, subiremos e voltaremos. Ele sabia que ele ia voltar com Isaac, nem que fosse ressuscitado, ele ia voltar. Então aqui, Isaac é uma figura de Cristo, nós sabemos disso, uma figura de Cristo, o único filho, o amado do Pai que ele deu. Em Romanos 8,32 diz assim: aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, antes por todos nós o entregou. Então nós vemos que Deus poupou o filho de Abraão, Isaque, mas o seu próprio filho ele não poupou. Ele entregou o seu filho, Romanos 8,32. Não poupou, ou seja, Deus no seu amor, nós vemos que o seu próprio filho, a quem, por isso que era uma figura aqui, que fala o filho Isaque, a quem amas, porque era um sentimento. Deus estava compartilhando com Abraão o seu sentimento, não apenas os seus propósitos. E então Cristo deu a sua vida, mas ele não ficou na morte, Deus o ressuscitou. Então Isaque, a partir do capítulo 22, é uma figura de Cristo ressuscitado dentre os mortos.
E no capítulo 24, que o irmão citou alguns versículos, algumas coisas nesse capítulo, eu gostaria de voltar no capítulo 24 de Gênesis, versículo 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor abençoou Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo, porventura, não quererás seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse, guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo, a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então, essa posição de Isaque, ali com Abraão, dali ele não ia sair. Não ia voltar mais à terra de onde que Abraão tinha saído, que é a Mesopotâmia. Não iria se ajuntar com mulheres dos cananeus ali em volta. E Eliezer tinha que ir lá na terra pegar a mulher e trazer para ele, que foi Rebeca, né? Então nós vemos que interessante esse pensamento, né? O que seria isso para nós? Nós vemos que Rebeca foi a esposa de Isaque. Só que a cautela com que isso chegasse a acontecer foi um assunto entre Abraão e o seu servo Eliezer. Isaque estava lá e o assunto estava aqui entre os dois, Eliezer e Abraão. E ele comissionou, pediu que jurasse para que ele fosse lá e não tomasse mulher que não fosse da parentela e também mulher que fosse estrangeira. Tem que ser do parentesco dele. E ele jurou. E é interessante que ele fala mais uma coisa, mas se ela não quiser vir, eu vou pegar seu filho e levo para a terra lá? Ele fala, não, isso de jeito nenhum. Se ela não quiser vir, você está desobrigado da sua responsabilidade. Então aqui nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo que após Cristo ressuscitar dentre os mortos, Deus enviou a esse mundo uma pessoa, o Espírito Santo, que nós vemos aqui no versículo 1 desse capítulo. Era o servo mais velho da sua casa, do qual ele confiara todos os seus bens, toda a administração estava na mão dessa pessoa. Então o Espírito Santo, o caráter que ele teve em vir a esse mundo, ele foi um administrador e ele é um buscador, né, vamos chamar assim, da esposa do Isaque, que é Cristo hoje. Então o Espírito Santo ele veio, é uma promessa, né, que Deus deu ao Filho, para que ele desse o Espírito Santo como consolador para nós. E isso cumpriu-se porque Cristo foi glorificado. Se Cristo não tivesse sido glorificado, o Espírito Santo não teria vindo.
Esse versículo está em João capítulo 7, né? Vamos dar uma olhadinha nesse versículo, João 7. Evangelho de João 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então o Espírito Santo veio em consequência, né? Por consequência de Cristo ter sido glorificado e foi enviado. Isso nós vemos no início de Atos, Pedro falando isso, que isto era a promessa que foi dada, que estava sendo cumprida. O Espírito Santo vinha habitar aqui nesse mundo, nos crentes. E além, né, de ele ter vindo como um consolador, tudo, ele é aquele que está levando, conduzindo a noiva de Cristo para encontrar com ele, assim como foi assim como foi no caso de Eliezer com Isaac. Ele foi lá, chamou, né, orou e foi guiado, e em Rebeca ele pega e traz ela. Foi dito, Labão perguntou para: queres ir com esse homem? Ela fala: sim, eu irei. Diante de tudo aquilo, né, que já Eliezer tinha provado para ela, que aquele homem existia, ele não era um charlatão. Ele falou quem ele era, com toda a grandeza do seu mestre, né, do seu senhor, que era Abraão, e tudo que Deus tinha feito, coisa e tal, toda a grandeza, e que ele tinha um filho, que ele queria uma esposa para o filho. E ele deu pendentes de ouro, deu anel, deu pulseira, mostrou grandes coisas, deu para ela grandes coisas, que ela ficou maravilhada, que aquele homem realmente existia. Não era uma conversa mole. Ela não estava deixando um lugar tão distante, né, para sair, para encontrar com uma pessoa que não era bem aquilo. Ela foi convencida, né, que aquele homem existia, e ela falou: irei. E a viagem ali não era uma coisa pequena, que nós vemos que Eliezer tomou 10 camelos para fazer essa viagem. Então era uma coisa distante, era uma coisa árdua, né? Um caminho árduo, né? Mas ela sai com ele, em vista de tudo aquilo que ela estava vendo e ouvindo aquele homem falando. E aí ele falou assim: eu não vou sentar aqui para comer. Quando ele foi convidado para comer com Labão e com a família, ele falou: não, eu não vou sentar aqui para comer com vocês enquanto não resolver essa situação, porque eu vim aqui para resolver isso. Então a seriedade, né, com que ele estava tratando tudo aquilo, Rebeca falou: tudo isso é verdade. Então o Espírito Santo hoje no mundo, né, hoje que eu digo desse tempo que nós vivemos, o trabalho do Espírito Santo, além de nos confortar, né, que é o trabalho dele, de consolador, ele está falando a nós da grandeza dessa pessoa que nós, vamos dizer assim, saímos a encontrar. Rebeca, na hora que ela disse irei e foi, ela não tinha nem mais a casa dela de onde ela saiu, e também não tinha Isaac. Ela estava caminhando com aquele homem, falando, né, mostrando, contando para ela. Então ela estava num impasse, né, assim, ela deixou tudo que ela tinha para sair encontrar com uma pessoa que ainda ela não conhecia. Mas ela tinha do lado dela alguém que estava ali falando: olha, o que eu estou dizendo para você é verdade. Esse homem existe, e ela passou durante todo aquele trajeto, toda aquela viagem, ouvindo dessa pessoa, daquele que ela ia chegar lá
e encontrar como assim aconteceu, né? Então, que precioso, né, o trabalho do Espírito Santo hoje em nossos corações, tanto individualmente como na Assembleia. Ele quer comunicar as glórias de Cristo para nós. Lá quando o Senhor prometeu o Espírito Santo, vamos ler esse versículo aqui em João mesmo. Evangelho de João 16, versículo 13. Capítulo 16 de João, do Evangelho de João, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Então, o Espírito Santo em nós e entre nós, né, ele quer o quê? O principal propósito do Espírito Santo ser dado a nós, irmãos, é para nos guiar, como diz aí, nos guiar a toda a verdade e glorificar a Cristo. Falar dessa pessoa que nós vamos encontrar. Promover em nosso coração amor por uma pessoa que nós não vemos. Não é? Por isso que é interessante, né? A gente normalmente se apaixona por alguém que a gente vê, né? Quando nos apaixonamos um dia, né? Apaixonou de ver a pessoa, de coisa e tal, o jeito. Nós estamos figuradamente apaixonados, né? Amamos uma pessoa que nós não vemos. Não é isso que fala Pedro, que fala isso, né? Nesse versículo lá em 1 Pedro, carta de Pedro, e é isso mesmo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegreis com um gozo inefável e glorioso. Então, como é precioso isso, nós não vemos ainda no Senhor, né? Mais uma coisa, nós podemos ter certeza, né, que nós conhecemos essa pessoa sem vê-lo, né? Um crente, né? Aquele que é o Espírito Santo pode ter a liberdade, né, de falar aos corações. Nós vemos que essa pessoa conhece o Senhor, não apenas é salvo, porque às vezes nós pensamos que salvação é tudo, né? Às vezes nós começamos a falar alguma coisa sobre acerca do Senhor, alguma coisa, a pessoa fala, mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo, como tudo isso bastasse só. Mas salvação, irmãos, é a porta de entrada para tudo que nós temos. Tá? Não estou desprezando salvação, pelo contrário, salvação é uma bênção, mas, irmão, salvação é porta de entrada, é o primeiro degrau. Por quê? Porque nós vamos entrar e achar abundância, como ele fala, quando ele fala da porta e das ovelhas, ele fala a porta de entrada para entrar e achar abundância de pastagem. Então, a salvação é a porta que nós entramos para receber tudo isso que Deus tem e que Deus é e que foi dado ao Filho, e o Espírito Santo está comunicando hoje em nós toda essa verdade.
essa grandeza dessa verdade. Só que é uma coisa interessante ali também, em figura, estou falando tudo isso em figura lá de Gênesis 24, que Eliezer falou, mas se ela não quiser vir comigo, o que eu faço? Eu levo o filho para lá? Ele falou, não, guarde-te de não fazer isso. Se ela não quiser vir, você está desobrigado da sua responsabilidade. Irmãos, o Espírito Santo aqui nesse mundo, ele está promovendo em nossos corações esse sentimento que nós estamos saindo, né, ou nós fomos já desarraigados, como Paulo fala, desarraigados desse mundo, e nós estamos saindo para encontrar com Cristo. O Espírito Santo não está trazendo Cristo para a terra. E infelizmente, o grande trunfo, né, que o inimigo conseguiu é fazer a famosa religião humana. O que a religião humana faz? É trazer Cristo para a terra. Não levar não levar o homem à glória, é sim trazer Cristo para a terra. A ideia humana sempre foi essa. Deus pensando em levar o homem para a glória e o homem pensando em trazer Deus para a terra. Não é verdade? Então, nós vemos que a instituição humana, né, que os homens erroneamente fizeram, foi isso. Fazer uma religião da qual fosse acomodado, o irmão falou ontem disso aí também, sobre Adão, que quando ele se vestiu com seu avental de folhas, não bastou, né? Na hora que ele ouviu a voz do Senhor Deus passear no jardim na viração da tarde, aquilo não bastou, ele pegou e fugiu, e foi se esconder. E onde é que ele escondeu? Entre as árvores do jardim. E essas árvores do jardim, o que são para nós? As religiões. Os aventais são as obras, que não basta, o homem não consegue ser salvo ou se esconder atrás de suas obras. Então ele pega e arruma uma boa e bela religião, quanto mais frondosa possível, porque daí ele esconde ali embaixo e ele acha que Deus não está vendo ele, que está bom ali, se acomoda aos dogmas humanos e está bom ali. E pega, faz o quê? Traz Deus para a terra e fala, Deus é isso aqui, faz isso, não faz isso, faz isso. Deus está aqui, ele simpatizou com a gente por causa que nós estamos fazendo isso. Não é assim? Não é isso a religião? Você, tem o nome de Cristo, cria. Só que daí vem com os anexos, né, da salvação. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se você não fizer isso, Deus não vai se agradar, enfim. Isso é trazer Cristo para a terra. E nós vemos que o Espírito Santo, apesar de habitar, como ele fala, vamos ler esse versículo lá em João, lá no João 14, daí, né? Evangelho de João 14. É isso mesmo. Isso, é João 14. Evangelho de João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo, ele está em nós. Quem que é esse nós? Os crentes, logicamente. Todos os salvos. Aquele que não é salvo não tem o Espírito Santo. Então ele está em nós e entre nós. Esse entre nós é a profissão cristã. Onde se professa o nome de Cristo, o Espírito Santo está lá, ainda que não tenha salvo, ele está lá. Só que tem um detalhe:
Porque o Espírito Santo, ele é privado, né, de ação. Porque, como nós estamos falando, o sistema de religião é um sistema humano, que o homem é que faz todas as coisas. O Espírito Santo fica do lado. Então é o homem que vai administrar, o homem que vai fazer tudo, o homem faz tudo. Então o Espírito Santo, ele está lá, graças a Deus, a palavra de Deus, quando é lida lá, ele vai e procura forçar, né, salvação, mas ele é apagado, ele é extinguido. Por quê? Porque querem trazer Cristo para a terra. E ele está desobrigado disso. Por isso que o Espírito Santo, vamos dizer assim, não pode abençoar, né, a religião humana. Por quê? Porque eles querem trazer Cristo para a terra. Esse é o pensamento. Em figuras, né? Quer trazer aqui. E o Espírito Santo está desobrigado. Mas, graças a Deus, que Deus, né, na sua fidelidade, ele congrega um povo na terra, reunidos para essa pessoa, para Cristo, do qual nós vamos encontrar. Então, nesse lugar, que graças a Deus nós temos em nós e entre nós a liberdade do Espírito Santo de falar, de comunicar essas verdades que nós estamos vendo aqui, de nos falar das glórias de Cristo, né? E nos colocar completamente fora de qualquer ação humana. A Assembleia é o lugar onde que a vontade do homem ela é reprimida. Ela não tem lugar. É o Espírito Santo, ele tem que ter o lugar que é dele, né? Ele é administrador, consolador, então ele está fazendo um trabalho de nos guiar. Então eu penso que precioso, né, esse pensamento, né, que Deus, na sua fidelidade, nos seus propósitos, ele pegou e fez isso aqui nesse mundo. Quando o homem falhou mais uma vez, né, na sua responsabilidade em guardar essa verdade, ele pega e faz. Ele mantém essas coisas. Então esse povo reunido ao nome do Senhor, que o Senhor promove, é nada mais, que eu posso dizer, né, tudo isso, né, mas é nada mais isso. É um lugar onde que o Espírito Santo pode falar das glórias de Cristo, porque esse é o que ele quer falar. Não sou me preocupado com tanta... As religiões fazem cada uma a sua religião com um objetivo, e nenhuma delas é glorificar a Cristo. E esse é o propósito de Cristo, do Espírito Santo, é glorificar a Cristo. Só que para isso precisa do quê? Precisa de verdade. Né? Ele viria para quê? Para vos guiar a toda a verdade. E ele me glorificará. Aonde? Nesse terreno de verdade. Fora do terreno de verdade não tem glorificação de Cristo. E é o que se passa. Então é um privilégio nosso de, reunidos nesse terreno, vamos chamar assim, esse terreno que o Espírito Santo tem o lugar, né, a sua liberdade de falar de Cristo para nós. E tem um detalhe mais. Vamos ler um versículo lá em Atos 2, um versículo bem conhecido, né? Atos 2, versículo 42. Isso eles faziam no princípio da igreja. E vamos ler o versículo. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso são caráteres para nós de reuniões. Eles perseveravam como? Na doutrina e comunhão dos apóstolos, nas orações e no partir do pão. Então isso são reuniões que a Assembleia se reúne para
aprender e tudo mais. E aqui não fala que havia reunião de adoração. Não é verdade? Na realidade, nós não encontramos nas cartas de Paulo reunião de adoração. E nós falamos em reunião de adoração. Não é verdade? Qual que é a reunião de adoração, Encherinho? Qual que é, Pepão? Oi? Partimento do pão. Só que aqui ele chama de partir o pão, não é isso? Perseveravam a doutrina em comunhão dos apóstolos, nas orações e partir do pão. E nós chamamos isso, essa reunião de partimento de pão, de reunião de adoração. Por quê? Estamos errados em fazer isso? Não, estamos certíssimos em dizer isso. Por quê? Porque reunião de leitura não é reunião de adoração. É uma reunião que nós estamos reunidos para aprender da palavra. É uma reunião de aprendizado. Nós estamos aqui no momento agora. É uma reunião de adoração? Isso não. Nós estamos numa reunião de edificação, de consolação, de exortação, porque nós estamos lendo a palavra e o Espírito Santo, com a liberdade dele, está alcançando cada um segundo a sua necessidade. Um que precisa de exortação, ele está usando a mesma palavra, para consolação a mesma palavra e para edificação a mesma palavra. Está alcançando todos os nossos corações, porque ele conhece os nossos corações e ele pode fazer isso. Reunião de pregação de evangelho, também não é. Nós estamos pregando, usando a palavra, pregando o evangelho para que a pessoa creia, tal. Então isso não é reunião de adoração. E reunião de oração também não é. Porque a reunião de oração, nós estamos, apesar de expressarmos nossa gratidão a Deus e tudo mais, ao Filho, mas nós estamos orando, nós estamos transmitindo, né, passando a Ele nossas petições, intercessões, né, como a palavra nos ensina. E isso nós fazemos aonde? Em oração e nas reuniões de orações, como no caso de assembleia. Agora, o partimento do pão, se cabe justamente essa palavra de adoração. Por quê? Porque o partimento do pão é um momento que nós não vamos pregar o evangelho, nós não vamos fazer leituras para edificação, consolação e exortação, e sim é um momento que nós vamos, logicamente, por oração e também por cânticos, expressar nossa gratidão ao Filho e ao Pai. Principalmente em memória do Filho, porque foi ele que pediu, fazei isto em memória de mim. Um versículo em Hebreus. Hebreus 2, versículo 11. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e os filhos que Deus me deu. Versículo 12. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Cristo nos chama de irmãos, assim como ele anunciou lá na sua ressurreição. Ele fala assim: vai e dize que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele nos coloca, né, na mesma posição dele, meu Pai e vosso Pai. E aqui ele está falando a mesma coisa: declararei aos meus irmãos o teu nome. E um detalhe só, aproveitando só, fazendo o gancho, né, como diz, aproveitar o gancho. Ele tem liberdade de nos chamar de irmãos.
Isso não está querendo dizer que ele está dando liberdade para que nós o chamemos de irmão, tá? Então é ele quem fala isso, e não nós. Mas diz aqui que ele está cantando. E o que Cristo está cantando? Que momento que é esse? É nessa hora, na qual ele está cantando louvores a Deus. Sobre o que ele está cantando? Sobre a salvação. Porque ele foi o homem que conheceu a salvação de Deus. Nós fomos salvos pela obra dele, mas foi ele que veio aqui, se fez homem, e como homem, ele foi para a cruz. Detalhe, irmãos, ele foi crucificado 9h da manhã. Das 9 até o meio-dia, ele ficou exposto na cruz lá, para que os homens zombassem, maldisseram, enfim, tudo aquilo que nós lemos nos evangelhos, né, os homens humilhando ele. Foi um momento de humilhação extrema, de tudo aquilo que ele tinha feito a todos, retribuíram ele em humilhação, maldisseram e zombaram dele. Só que na hora que deu meio-dia, fez-se treva sobre toda a terra, até a hora 9, não é isso que fala? Que é 15h. Então, do meio-dia até as 15h, nós vemos que foi esse o momento em que Cristo, na cruz, se encontrou com Deus em juízo. Porque nessas 3 primeiras horas, da 9 ao meio-dia, ele está falando com o Pai ainda. Ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então ele está falando Pai. Na hora que fez trevas sobre toda a terra, ele não fala mais Pai, ele fala Deus, porque era o homem diante de Deus em juízo. Quando ele clama, por exemplo, Deus meu, ele não fala Pai meu, fala Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava ali recebendo o juízo, ele estava levando sobre si, né, tomando o nosso lugar lá diante de Deus, e Deus estava derramando juízo em cima desse homem. Esse único homem santo, puro, verdadeiro, como o irmão falou, que ele não era apenas o animal que era levado para ser expiação, né? O cordeiro, ele tem que ser perfeito, sem mancha, sem nada por fora e por dentro também, porque ele era aberto também no sacrifício, ele era aberto também para que, ou seja, todos os propósitos, pensamentos de Cristo, todo o seu interior era perfeito, era um homem perfeito. E foi esse homem, o justo pelos injustos na cruz. E ele recebeu de Deus o juízo que você, que nós, que eu merecia, que nós merecíamos, irmãos. Foi ele que nos salvou. Ele que recebeu o castigo de Deus, caiu sobre ele. Ele foi pagar aquilo que nós não podíamos pagar. Então, nessas 3 horas de trevas, ele encontrou com Deus, em juízo. Nós não pudemos ver, o homem ali não pôde ver isso. Havia trevas, porque era um assunto entre Deus e Cristo. Esse é o momento que, figuradamente, lá, Abraão pegou seu filho e falou, os moços, e pôs jumento ali, falou, segura, fica aí, que é eu e o moço que nós vamos lá para o monte. E assim Deus fez com Cristo. E ali em Gênesis diz que ambos caminharam juntos. Cristo caminhou junto com Deus em todos os propósitos de Deus, para que Deus fosse glorificado, e foi até a morte. E diz em Hebreus capítulo 9 que ele ofereceu a Deus, a si mesmo ele se ofereceu a Deus em sacrifício
e aroma suave. Que pelo Espírito Eterno Ele se ofereceu a si mesmo a Deus. Ele foi aquele que era o ofertante e a oferta ao mesmo tempo. Ele pôde glorificar a Deus, além de toda medida do pecado e tudo mais, Ele também pôde morrer para Deus, para glorificar a Deus. Isso é maravilhoso, né? Então nós não conseguimos ver porque havia trevas. E nós podemos hoje um pouco, né, pelo Espírito Santo, Ele passar essas verdades para nós. Dos pensamentos que Cristo e Deus tiveram. E, irmãos, nós estávamos dentro desse propósito de Deus. Isso que é maravilhoso. Então, quando nós sentamos para partir o pão, o que nós vamos trazer aqui? Alguma coisa nossa? Alguma obediência minha? Não. Nós estamos pegando e oferecendo, mostrando Cristo a Deus. Não é verdade? Nós estamos chegando aqui para lembrar que Ele morreu por nós. Não é esse a memória? Não é? Não, o pão o que é? Quando nós partimos, figura que Ele deu a sua vida por nós. E o vinho, o sangue precioso, tão necessário, o sangue da expiação, que nos purifica de todo o pecado, que nos salvou. Então, nesse momento, realmente não existe nada de nós. Existe um momento que Ele está cantando a Deus, porque Ele conheceu a salvação de Deus, porque foi esse homem que passou pelo juízo, consumou a obra que Deus tinha para ele aqui, e ele termina dizendo: Pai, volta a falar outra vez, Pai, porque a obra estava consumada, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Deu a vida dele, e daí tudo Deus fez, com ele morto, o soldado vai lá e abre o seu lado com uma lança, e sai o sangue, saiu água. Nós falamos disso ontem, que não vamos falar agora. Então essa obra foi consumada, e ele morreu e foi ressuscitado por Deus, e é um homem vivo hoje, um homem vivo ressuscitado dentre os mortos, e está na glória, um homem ressuscitado. E é para Ele que nós estamos sendo direcionados. É Ele que está aguardando o momento tão esperado, que Ele está mais ansioso do que nós em sair desse lugar, vir aqui, não nesse mundo, mas vir entre os ares e nos chamar. E seremos arrebatados, e os que dormiram em Cristo serão ressuscitados, e nós vamos juntos, irmãos, encontrar com Ele. Então, quando nós estamos partindo o pão, nós estamos lembrando disso, fazer isto em memória de mim, até que Ele venha, Paulo diz. Ou seja, é um momento que nós estamos aqui para adorar. E adoração, irmãos, é quando não existe nada meu que eu ponha no meio disso aí. Porque se existe alguma justiça própria, alguma obediência ou algo parecido, nós não estamos sendo colocados no terreno do divino favor de Deus. Adoração é a expressão total de gratidão, que nós realmente não tínhamos nada, e não temos nada ainda, irmãos. Nós não temos nada para dar para Deus de nós mesmos. É Cristo tudo para nós. Ele é o assunto da glória. Então o partimento do pão se passou a ter esse nome, chamado entre os irmãos de reunião de adoração, porque realmente é um momento que não tem nada nosso. É um momento que nós estamos aqui para adorar. E isso é o Espírito Santo que promove. Tem um versículo em Colossenses, eu estava vendo uma diferença, só para entender o pensamento aqui, é Filipenses 3, versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo,
e não confiamos na carne. Esse versículo, na verdade, ele não está bom, desculpa da expressão, mas ele está querendo dizer de adoração e não de serviço. Aí fala servimos, né? Mas não é. É adoramos. Porque nós somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito e não confiamos na carne. Esse é o pensamento. Porque o assunto, inclusive, aí, ele vai falar daquele que não tem justiça própria, que não confia na carne, e sim aquele que não tem nada, vamos dizer assim, não tem justiça nenhuma. Ele confia na justiça de Deus, pela fé. Então isso é maravilhoso. Estou dizendo isso porque o assunto, quando é a adoração, realmente exclui qualquer justiça humana. Até esse versículo aí, nesse capítulo mesmo, aí, que ele está falando, né, que estou dizendo que é nós que adoramos a Deus em espírito, e daí ele fala, versículo 9, e ser achado nele, não tendo a minha justiça que procede da lei, mas a que vem da fé em Jesus, em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A justiça, versículo 9, que vem de lei. Não é que vem da lei, vem de lei, porque esse é o assunto. Não é a lei de Moisés que ele está falando aí. Não tendo a minha justiça que procede de lei. Que lei? É a lei que a gente faz. É a lei que eu posso inventar uma lei na minha vida para me achar alguma justiça para chegar diante de Deus. Justiça do Adriano, justiça do Batista. Fazer a nossa justiça, nossa regra de conduta para sermos alguma coisa. E não é isso. Nós não temos justiça nenhuma. E ele queria, Paulo está querendo dizer assim, ele que mais podia, né? Alguém que podia ser alguma coisa, falar de alguma coisa, de alguma justiça, era ele, que foi irrepreensível na lei. Mas tudo isso ele coloca no lugar de perda. Por quê? Para ganhar a Cristo. Então, irmãos, se nós colocamos alguma justiça, nós estamos perdendo Cristo, irmãos. Você pode se promover, muito bem, ser um bom cristão, mas o que você quer ser o quê? O que você quer ganhar? Reputação ou você quer ganhar Cristo? Não é isso que ele está falando aqui? O que ele quer? Ele quer reputação? Paulo está querendo reputação? Ele falou, não. Tudo isso que eu tinha, que podia ser de justiça, de ganho, coloquei a perda. Por quê? Para conhecer, ele fala, para o conhecer e o poder da ressurreição de Cristo, conformando-me com Ele na sua morte, para ganhar Cristo, irmãos. Então, o pensamento do Espírito Santo é maravilhoso, porque ele quer falar justamente isso para nós, que realmente nós temos alguém nos esperando, e esse alguém é verdadeiro. O Espírito Santo quer comunicar entre nós, né, em nossos corações, em nossas reuniões, esse pensamento. Então, quão sublime seria realmente, sabe, que nós, embora necessário muitas vezes falar de nós, falar do nosso andar e tudo mais, é necessário isso, por isso que existem as reuniões de leitura também, né? Para nos corrigir, para nos lavar, mas nós devemos entender que o propósito de Cristo principal, o alvo dele é nos guiar à verdade e comunicar todas as glórias de Cristo. Mostrar que tudo que Deus tem, Cristo é. Tudo que o Pai tem é meu. E o Espírito Santo está trazendo para comunicar para nós já, no presente, as grandezas dessa pessoa tão querida, tão maravilhosa, do qual nós não estamos vendo, irmão, nós não vemos, mas nós
nós amamos, né, o sentimento, né, que ele promove em amar essa pessoa do qual nós não vemos. Então, a adoração é muito mais do que muitas vezes as pessoas pensam, né? Lógico que pensam completamente errado, do que é adoração. Então, adoração é expressão de gratidão, mas de uma forma sem justiça própria. E ela está conectada, estou meio em cima da hora, mas e a adoração está conectada ao coletivo e não ao indivíduo. Não que eu não possa adorar, não que eu não adore a Deus, não é isso? Sendo sozinho você não pode adorar, e não é isso que estou falando. Mas a palavra, quando nos fala de adoração, ela nos fala de coletivo e não de indivíduo. Então nós adoramos coletivamente. Isso é algo interessante, porque não vai dar tempo de ler, mas seria Coríntios capítulo 10, quando Paulo fala: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. E ele está referindo-se ao quê? À ceia. Quando nós vamos partir o pão, antes de partir o pão, ele está falando isso para nós. Paulo está ensinando algo que não foi dito na instituição lá, quando o senhor estava na última, celebrando lá o seu memorial, né, instituindo. Ele não disse isso lá, mas ele disse para Paulo que o pão, antes de partir, ele é uma figura do quê? Do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo que eu digo nós. Porque nós, embora muitos, somos somente um pão. Porque todos participamos desse pão. E é nesse momento que nós estamos expressando a alegria de ir, lembrar que todos os santos estão naquele pão, né, representados, e quando nós partimos, nós lembramos que Ele deu a sua vida para que isso pudesse ser verdade, para que isso pudesse acontecer. Então, a adoração está conectada a esse coletivo do reconhecimento que existe um só corpo. Entende? Ou seja, o herege não adora. Por quê? Porque ele facciona esse pão. E isso não é admitido. Até Paulo, foi nesse contexto que Paulo fala assim: ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais forte do que Ele? Ele está falando desse pão que nós partimos, daquilo que nós estamos fazendo com esse pão. Ou seja, por isso, irmãos, quando vocês, aqueles que pediram lugar à mesa, às vezes falam: pô, esses irmãos são meio demorados para decidir essas coisas. Porque, irmãos, nós devemos entender que aqueles que nós recebemos a comunhão, nós devemos entender que esse lugar é um lugar de adoração. Que o homem faccioso não tem lugar, ou pelo menos não deveria ter lugar nele, porque é um lugar de adoração. E o faccioso não adora. E se nós admitimos pessoas que não deveriam estar na Assembleia, nós estamos provocando zelo no Senhor. Por isso que ele diz, nesse contexto, somos nós, porventura acaso, mais forte do que Ele? Provocaremos zelo no Senhor? Está conectado a isso. Entende? Então, esse momento, a Assembleia, na seriedade que existe nela, porque é o lugar onde que Cristo se coloca no meio dela e vai cantar, nesse momento, hinos de adoração, e nós com Ele. E o que ele está cantando? Que Ele remiu esse povo, né, um povo para Deus, e para Ele, que é a sua amada. E se nós estamos cantando baseado em alguma justiça, ou fazendo facção, nós estamos desafinados com o cântico dele. Não é? Estamos desafinados. O cara está cantando numa nota, nós estamos na outra nota. E ele está cantando o quê? Louvores de salvação, de
coletividade. Cantarei e mostrarei, declararei meu nome aos meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Nosso horário já está indo, a gente podia dar graça.